Deram lá uma olhada no artigo 3º da Lei do Bem de Família, então vamos adiante. Antes de eu explicar, gente, essa coisa do bem de família, deixa eu só fazer uma observação. Esse artigo que ficou engolido aqui no material, tá? É 898 parágrafos, como eu tinha dito, mas foi aquela explicação que eu acabei de dar a vocês em relação a onde fica o aval, no verso, no verso. Pronto. Vamos voltar para cá. Tudo que vamos falar aqui de fiança se estende para a fiança atrelada a qualquer tipo de contrato, contratos em geral. Mas esse ponto em específico é a fiança atrelada ao contrato de locação. Inclusive, vou botar um asterisco para você lembrar disso. O que acontece? O fiador do contrato de locação não tem proteção ao bem de família. Vejam que coisa forte, vejam que coisa grave. Em relação ao avalista, não. O avalista, ele tem sim proteção. Não perde, não, o avalista, em relação à dívida alheia, ele não vai perder o seu bem de família, não. Gente, quando eu estou dando aula de... Eu estava dizendo, né? Hoje eu estava dando aula de direito cambiário. Ontem era contratos civis, por acaso. Sempre que eu dou aula de direito civil, na parte de contratos, eu digo aos alunos assim. Não assim, né? Tossindo. Eu digo, no Brasil é pior você ser fiador, via de regra, do que você ser devedor. Fiador de contrato de locação. Porque raciocina comigo. Se, como foi o nome dos personagens, Maria faz a dívida que for, ela não perde o bem de família dela. Igor, que era aqui o garantidor, mas se ele estiver devendo alguma coisa, ele faz a dívida que for, ele não perde o bem de família dele. Né? Excetuadas aí as exceções do artigo 3º. Mas pelo fato de Igor ser fiador de Maria, gente, de um contrato de locação, ele perde o seu bem de família. Vejam que coisa séria. Isso aí já chegou até o STF, né? O STF, porque se pugnava pela inconstitucionalidade da previsão da Lei do Bem de Família, se dizendo que isso infringia o próprio direito de propriedade constitucionalmente garantido, mas o STF disse que não, no que eu concordo, tá? No que eu concordo totalmente, dizendo, em outras palavras, no momento que você é fiador porque quer. É uma garantia que você dá, e aí você tem que saber que você está arriscando o seu bem de família. Então, o STF já se posicionou, já faz um certo tempo isso, dizendo é sim constitucional essa previsão da Lei do Bem de Família. Então, gente, é muito grave você ser fiador. Quando você chega para alugar um apartamento, por exemplo, numa imobiliária, a imobiliária ela não vai nem querer caução. Né? Porque ou ela pede caução, ou ela pede fiança. As duas coisas não podem ser pedidas. Isso é ilícito civil e criminal, embora muita gente faça isso. O que a imobiliária vai querer é um fiador. E não é qualquer fiador, não. Ela vai querer um fiador que tenha bem imóvel. Por quê? O que ele vai fazer? Se o locatário não pagar, ele vai perder o bem de família dele? Vai nada. Sobra para o fiador. E lembrando o pior, nada é tão ruim que não possa piorar. Lembrando que a dívida do fiador ela abrange não só o principal, como os consectários legais, como os acessórios daquela dívida. Então, pense direitinho antes de ser fiador de alguém. É bem pior, por esse ponto, ser fiador, mas não acabamos não. Então, vamos adiante. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar. Significa que, como regra, o avalista ele tem responsabilidade solidária. Então, o avalista ele é solidariamente responsável. Já o fiador, gente, quem lembra aí, pelo artigo 827, qual é o tipo de responsabilidade dele? O fiador ele tem benefício de ordem, regra, tendo responsabilidade de modo subsidiário. Espera aí, né? Já que vai executar aí os bens do fiador, que primeiro sejam executados os bens do devedor principal. Mas a nossa própria lei, e assim como fizemos com cessão, a gente não vai aprofundar isso, porque isso é muito direito civil, a nossa lei traz algumas situações em que o fiador, de maneira excepcional, é responsável solidário. Então, percebam pelo que está aqui. Por esse ponto em específico, até seria pior ser avalista, concordam? Porque o avalista pode ser cobrado lá juntamente com o avalizado. Mas, gente, sabe por que não é? Sabe por que o fiador ainda é pior? Porque isso daqui é mentira. Isso daqui que eu escrevi é mentira. Isso daqui é o que você vai botar na prova, isso daqui é o que o Código Civil diz, mas na prática, todo fiador renuncia ao benefício de ordem. Todo fiador se torna responsável solidário, não sabendo nem o que é benefício de ordem. Então, na prática, a responsabilidade do fiador acaba sendo solidária. Mas, para efeito de prova, regra subsidiária, benefício de ordem, só de maneira excepcional é que é solidária. Vamos adiante.
O que acontece no caso de morte do garantidor, do fiador ou do avalista? A gente sabe que é preceito universal no direito sucessório que as dívidas elas são repassadas no limite da herança. E aqui a gente tem uma peculiaridade do aval. Então vamos entender isso aqui. A morte do fiador extingue a fiança. Eu já escrevi aqui. A morte do avalista não extingue o aval. Vê que coisa grave também, gente. Se você aí é um pai, uma mãe cuidadosos, que querem se preocupar com o que vão deixar após mortem, vou desenhar isso daqui para ficar fácil de vocês perceberem. Garanto a vocês também que nenhuma prova de nenhum concurso vai trazer diferenças de aval e fiança que não tenhamos falado. Fiquem completamente tranquilos. Aqui é fiança, aqui é aval. Aí, vamos imaginar, aqui é o começo da fiança, aqui é o fim da fiança. O fiador morreu aqui. Aqui é o começo do aval, aqui é o fim, o avalista ele morreu aqui. O que é que a gente está dizendo? Com a morte do fiador, extingue a fiança. Seus herdeiros vão ser responsáveis até aqui, se o fiador vai deixar de herança. Mas, gente, vê o que diz o STJ sobre o aval. A morte do responsável cambiário é modalidade de transferência anômala de obrigação, que, por não ter caráter personalíssimo, passa aos herdeiros. Então, o que é que essa decisão do STJ ela quer te dizer? O que é que esse entendimento quer te dizer? Mesmo o avalista morrendo aqui, seus herdeiros continuam responsáveis até o fim. Desde que ele tenha deixado herança, isso é claro. Por exemplo, teu pai assumiu uma nota promissória como avalista aqui, no começo do ano, que essa nota promissória vai se vencer no fim do ano. No meio do ano ele morre. Você continua responsável até o fim. Ô, professora, mas eu vou ficar responsável até o fim do mundo, né? Acabou-se minha vida, eu vou ter que me responsabilizar por isso? Não. Lembrando sempre que o aval é uma obrigação sempre de prazo determinado. Agora, sinto muito para você se seu pai assumir uma letra de câmbio como avalista que vai se vencer daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Mas o aval sempre tem prazo determinado. Já a fiança, como é o prazo, gente? A fiança, ela pode ter prazo determinado, mas ela também pode ter prazo indeterminado. Até porque a fiança, ela é uma obrigação do tipo acessória. A fiança é sempre um contrato acessório. Agora, pare tudo o que você estiver fazendo para prestar bastante atenção no que eu vou dizer aqui. Aqui a gente vai explicar a dicção do artigo 899 e o seu parágrafo 2º, que diz o seguinte: subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade seja decorrente de vício de forma. Mas não se preocupa que eu vou traduzir. Estão lembrados que o aval tem autonomia? Gente, então a obrigação do avalista, ela é do tipo autônoma. Olha só o que eu vou te dizer. Toda vez que eu faço esse quadro, eu percebo que a maior diferença, o maior espanto que ocorre é nesse ponto aqui. Porque a gente vem muito acostumado com a ideia de acessoriedade desde Civil 1. E por isso daqui não, autonomia, tá? Então vamos desenhar para ficar fácil aqui a sua compreensão. Vamos separar aqui fiança e aval. Gente, se por exemplo, nula for a locação, o que é que vai acontecer com a fiança? A fiança será nula. Nula a locação, nula a fiança. Você é fiador de quê, se o principal não existe? Haja vista que a fiança é uma obrigação, é um contrato sempre acessório. Pronto. Acessório seguindo o destino do principal. O aval não. Olha o que diz esse 899, parágrafo 2º, para a gente traduzi-lo aqui de uma maneira bem fácil para você. Como as provas de concurso sabem disso, que normalmente isso causa bastante espanto, é a pergunta que mais aparece das diferenças de aval e fiança. Então, o que é que o artigo está dizendo? Mesmo que nula a obrigação principal,
Mesmo assim, persiste a do avalista. Persiste a do avalista. Eu gosto sempre de colocar um ao lado do outro, até para vocês verificarem a diferença entre elas. Estão lembrados que a gente circulou as obrigações de cores diferentes lá na autonomia? Então, se eu digo assim, Maria é devedora de João. João é o credor. E se eu digo que Igor é o avalista, o que é que eu estou dizendo aqui? E aí, por que a gente circulou as obrigações de cores diferentes? Mesmo que fulminada de nulidade essa obrigação principal, mesmo assim, persiste a obrigação do avalista. Aí, gente, isso causa uma certa dúvida, mas, professora, qual é a lógica? A lógica é o princípio da autonomia. As obrigações são autônomas. Mas, é bem verdade, essa é a parte do artigo que é a regra. Aí eu tenho a parte do artigo que é a parte final, que é a exceção. Exceto se ocorrer vício de forma no título de crédito. Se ocorrer vício de forma no título de crédito, morre a obrigação principal e morre a obrigação do avalista. Professora, como assim vício de forma? Os requisitos formais do título de crédito. Por exemplo, todo título de crédito tem que ter um nome, né? Nota promissória. Então, se não tem, o que é que vai acontecer? É vício de forma. Aí morre a principal e morre a do avalista. Mas se não, aqui persiste a parte inicial, a obrigação do avalista ela é autônoma. Bom, gente, como eu disse a vocês, tenham certeza que eu já fiz esse trabalho para vocês. Todas as provas que podem aparecer, todas as diferenças que aparecem nas obras da gente de direito empresarial estão descritas aqui para você. E só para a gente terminar, a última forma de semelhança, a última coisa de semelhança é em relação à outorga conjugal. A autorização conjugal. A autorização conjugal, ela é indispensável, salvo na hipótese de separação total dos bens, tá? Agora, preste atenção aqui. Eu preciso de autorização conjugal, né, seja para ser fiadora, seja para ser avalista. Por exemplo, se eu sou casado em comunhão parcial, que é o regime que a maioria de nós é casado, tá? Então, tá aqui. Inclusive, tem essa súmula 332, que é de fiança, tá aqui para vocês. Mas eu quero chamar a atenção disso daqui, que é o entendimento do STJ. O STJ entende que essa previsão da necessidade de outorga conjugal é para os títulos de crédito que estão no Código Civil. Quer dizer, os títulos de crédito de lei específica, que na prática são os que existem, não estão sujeitos a essa regra. Esse é o entendimento do STJ, certo? Porque a previsão é do Código Civil, na parte de família, artigo 1647.3 e 1648. Então, o STJ entende que, nesse caso, é para os títulos de crédito inominados, aqueles que não existem, aqueles que não servem para nada, que estão aí no Código Civil. Bom, gente, e aqui tem umas implicações da outorga conjugal, mas que vai muito mais para a família, muito mais para regime de bens. Então, a gente vai deixar aqui esse nosso assunto, porque precisamos ir adiante. E precisamos falar de um assunto que é, como já adiantei aqui a gente acabou a parte do Código Civil, certo? Não são tantos os artigos do Código Civil em relação a direito cambiário. A partir daqui a gente começa nas leis em espécie. Deixa eu dar uma dica a você. Se você realmente é essa pessoa que teve muita dificuldade com o título de crédito, que realmente não gostou, que achou muito difícil, para a aula agora. E desiste. Não, não é isso. Você, professora, pare a aula agora. Peraí, deixa eu terminar dizendo, não é isso. Pare a aula agora, tá? E vá, gente, estudar essa parte que a gente terminou. Vai estudar a parte do Código Civil, certo? Jamais desista de título de crédito. A gente está aqui para tentar curar os seus traumas em relação a título de crédito. Quando eu estava dizendo, né, que eu sempre fico com a turma de direito cambiário, e aí eu fico fazendo, fico brincando, eu sei da dificuldade da matéria, né, para tornar o negócio menos maçante. Aí eu sempre gosto de pedir monitor na faculdade, porque eu acho que a gente tem uma dívida meio de gratidão, né? Eu fui professora, me tornei professora porque eu era monitora, descobri isso durante a monitoria.
Mas sempre que eu peço monitor de título de crédito, eu quero conversar com ele para saber o que é que ele tem, né? O que é que a pessoa quer sendo monitor de título de crédito. Mas só para a gente descontrair. Então, jamais, gente, desistir. Não é um assunto que vocês possam abrir mão dele. Então, essa é a sugestão que eu dou a vocês. Se existe muita dificuldade no assunto, a gente passou aí, como nós indicamos no começo, deixa eu só te dizer aqui, dos artigos 887 a 926, obviamente que a gente não fala de tudo, né? Não é o nosso objetivo, mas para a aula e vai estudar essa parte. E aí, vem estudar as leis específicas agora, certo? Mas você pode me parar, eu não posso parar, porque temos um cronograma a seguir. Então, a gente vai falar de algo muito caro para vocês no concurso que pretendem, porque nós vamos falar de protesto. Nós vamos falar sobre as formas de cobrança dos títulos de crédito. Gente, como nós sabemos, os títulos de crédito, eles podem ser cobrados de forma judicial, não é isso? Através de interpelação perante o Poder Judiciário, principalmente através de execução. Haja vista que título de crédito é título de crédito é título executivo extrajudicial. Então, eu posso cobrá-lo via execução. Mas existe uma forma de cobrança extrajudicial, que é o que a gente quer falar aqui agora. Então, há duas formas de cobrança, judicial ou extrajudicial. E aqui estamos falando do protesto cambiário. Depois a gente fala mais da cobrança judicial. Da parte da execução eu não vou falar porque isso é processo civil puro, mas a gente vai falar de monitória, ainda de outras ações. Pois bem, nesse momento eu só quero falar de protesto. Esse é o nosso assunto. Nós temos uma lei específica para essa matéria, que é a lei de número 9492 de 1997. E, gente, o que é que nós vamos fazer aqui? Essa lei, ela traz vários aspectos de protesto. Ela traz, inclusive, outros tipos de dívidas que podem ser protestadas. Mas a gente vai se ater aqui ao protesto cambiário, certo? É isso que nós vamos fazer. Então, a gente vai para a parte da lei, efetivamente, onde a gente tem o protesto cambiário. Até porque, nesses cursos aqui do séries de tabelionato, vocês percebam que sempre tem uma parte grande em direito civil puxando para a parte cartorária. Então, esse assunto meio que se espalha também por outras disciplinas do curso. Então, aqui, somente protesto cambiário. Para a gente começar aqui, para a gente esquentar, me diga uma coisa. Eu sou credora. Eu sou obrigada a protestar um título de crédito para depois executar? Eu tenho que exaurir a via administrativa para ir para a via judicial? Ou não? Ou eu, enquanto credor, escolho. Acho que no cartório vai ser mais rápido, não tenho que pagar honorários. Então, eu vou tentar. Ou não vou tentar não, eu vou direto para a justiça. Em outras palavras, gente, o protesto é uma medida posta como faculdade para o credor, ou ele precisa ser feito antes da execução? Qual é a resposta? Dificilmente a gente tem um aluno que consegue responder isso, a não ser assim, quando a pessoa está muito íntima do direito cambiário, mas a gente vai te explicar isso aqui agora, com esse resumo que vamos fazer. E aqui é bom, gente, que a gente junta aval, endosso, protesto, faz a mistura toda, mas nada que a gente não possa resolver, tá certo? Então, vamos lá. Eu estou perguntando a você o seguinte, os títulos de crédito, em relação ao protesto, que é o nosso assunto deste momento, em relação ao protesto, regra geral, quando a gente fala assim, né? Regra geral, é porque vocês sabem que vai ter exceção. Mas essa exceção, não vou falar dela hoje, essa exceção vai estar na lei da duplicata, depois eu falo. Eu estou perguntando se o protesto, ele é uma opção posta à disposição do credor, ou o protesto, ele é necessário. Ele é opcional ou ele é necessário. Será que você sabe disso? Então, vamos explicar aqui. A resposta é aquela resposta que a gente mais gosta de dar no curso de Direito,
A resposta é depende. Mas não é para enrolar ninguém não, tá certo? É porque, gente, depende de quem se está cobrando. Vou escrever a regra, aconselho que vocês copiem, que vocês tenham esse resumo que a gente vai fazer aqui. Depois que eu der o exemplo, vocês vão verificar que é bem simples. É opcional se for contra o devedor principal ou seu avalista. Não se preocupe que eu vou explicar. É necessário ou obrigatório se for contra demais co-obrigados ou seus avalistas. Estão lembrados que eu disse que agora a gente mistura endosso, aval, protesto, pronto. Copia isso daí. Copia, se for o caso, dá uma pausa aí, para depois só ficar olhando para o meu exemplo. Vamos imaginar que Maria emitiu um título de crédito. Emitiu um título de crédito em prol de João, que aí foi lá, endossou para A, endossou para B, endossou para C. Bom, gente, primeiro vamos dar o nome de Maria. Maria, ela pode ter algumas nomenclaturas. Ela pode ser chamada de emitente, ela pode ser chamada de devedora principal, ou ela pode ser chamada de devedora final. São sinônimos. Depois ainda vai entrar a história de sacador, mas eu não quero entrar com sacador agora, cada coisa no seu tempo, certo? Porque ela é devedora final, porque a dívida vai rolar, até morrer nela. Bom, então qual é a regra aqui que a gente disse do endosso nas leis específicas? Se o título está aqui nas mãos de C, ele pode cobrar de quem quiser, porque eles são co-obrigados solidários. Então, o que é que está aqui na nossa lousa? Se C pretender cobrar de Maria, gente, que é a devedora principal, o protesto é meramente opcional. Ou de Maria ou de seu avalista. No exemplo, eu não coloquei avalista, mas se fosse. Então, o protesto é uma opção. Ele faz o protesto se quiser, mas se quiser, vai direto para o judiciário. Professora, por quê? Porque, efetivamente, quem deve é Maria. Então, o protesto é uma opção. Porém, por outro lado, se C pretender cobrar ou de B, ou de A, ou de João, gente, o protesto ele é obrigatório. O protesto ele é necessário. Eu preciso protestar. Só depois, se eu não conseguir meu intento no cartório, é que eu posso executar. Então, percebam, como eu disse, pelo concurso que vocês pretendem, que isso é extremamente importante, certo? Não tem nenhuma dificuldade do outro mundo, concordam? Depende contra quem se está cobrando. Aqui a gente está falando num protesto por falta de pagamento, que é o protesto mais comum de ocorrer, tá? Professora, por que aqui ele é necessário? Porque aqui ele é meio especial de prova. Então, ele vai servir como meio especial de prova. Entendido aqui? Então, vamos adiante. Vamos para cá, vamos voltar, e aí para a gente falar de alguns atos mais importantes em relação à nossa lei. Como sabemos, assim como tudo que é feito em cartório, o protesto é um ato formal e solene. Ele até vai ser parecidinho, a grosso modo, com processo judicial. A grosso modo, bem a grosso modo, ele é parecido com processo. E assim, como tudo que é feito em cartório, ele é um ato solene. Pelo qual, gente, se prova o quê? Se prova a falta de pagamento e o descumprimento de obrigação, que vai ser originada, seja em títulos de crédito ou outros documentos de dívida. Como eu disse a vocês, essa lei ela é ampla e ela trata do protesto de outros documentos também. Por exemplo, documentos da dívida ativa e por aí vai. Mas aqui a gente vai se restringir ao protesto cambiário. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá em duplicata, a gente volta a falar disso. Mas, desde já, eu vou adiantar o seguinte. Eu posso ter protesto por inadimplência, falta de pagamento. Falta de pagamento. Que é o mais comum. Eu posso ter protesto por falta de aceite. São os motivos que podem originar o protesto cambiário. E eu posso ter o protesto por falta
de devolução do título de crédito. Mas bora fazer o seguinte. Nesse momento, a gente vai se restringir ao protesto por inadimplência, que é o protesto mais comum. Depois, quando entrarmos nos títulos em espécie, só que vai ser outra aula, a gente volta a falar disso aqui. Mas eu tenho que lhe dizer quais são os motivos que podem ensejar o protesto. Bom, gente, o que é que nós temos aqui? Quem faz o protesto? Presta bem atenção nisso daqui. O artigo 3º, ele diz que compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, protocolizar a intimação, acolhimento e devolução do aceite, recebimento e pagamento do título ou outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações, enfim. Né? Então, obviamente, a atribuição é do tabelião. Mas tenham um cuidado aqui, quando a gente quer dizer assim, quem faz o protesto, no sentido de quem reduz a termo o protesto. Quem reduz a termo o protesto é o tabelião. Mas, por outro lado, quando o credor, ele faz um protesto indevido, quem vai responder, gente, pelo protesto indevido é o credor, não é o tabelião, não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Na verdade, quem leva o título de crédito lá no cartório, quem vai fazer isso é o credor. Né? O tabelião, ele não vai agir de ofício, ele precisa ser provocado. Mas, caso haja algum tipo de coisa com protesto indevido, quem vai responder é o credor, não é o tabelião, não. Concordam? Assim ia ficar difícil. Por que a gente está falando disso? Porque é importante a gente saber, para a função que você vai desempenhar, que o tabelião ele tem uma função muito peculiar nessa coisa de protesto. Deixa eu vir para cá. Ao tabelião, em relação a protesto, ele é simplesmente responsável por análise de forma do título de crédito. Análise formal do título de crédito. O tabelião, gente, ele não pode analisar mérito do título de crédito. Então, análise de mérito lhe é vedada. Se o credor chega no cartório com um título de crédito prescrito, numa dívida a se vencer, mesmo assim vai se proceder ao procedimento cartorário. Por quê? Porque o tabelião só analisa a forma. Pega o papelzinho aqui, é título de crédito, está assinado e tal, e manda que se faça o procedimento. Quem é responsável pelo protesto indevido, o tabelião ele não pode se negar a fazer o procedimento. Quem é responsável pelo protesto indevido é o credor. Se eu tenho um protesto indevido, consequentemente, meu nome vai ser negativado indevidamente. Se meu nome vai ser negativado indevidamente, eu vou pedir indenização por dano moral. Contra quem? Contra o tabelião? Não, contra o credor. Mas, gente, esse aspecto aqui ele é muito importante, tá certo? O tabelião só faz análise de forma, ele não faz análise de mérito. Quando eu estou na faculdade com os meninos, aí eu até dou um exemplo. Eu digo assim, olha, se teu pai morre, sabe aquela coisa de irmão? Toda casa tem isso, né? E aí você diz, porque você gosta mais de fulaninho. Não, você gosta mais de cicraninho. Negócio de tudo igual. Conversa, eu gosto de tudo igual, não. Aí você tem certeza que teu pai, a vida inteira, gostou mais do teu irmão. E ele disse que era mentira, que gostava de tudo igual. Aí no momento que ele morre, você descobre que ele fez um testamento público, deixando toda a parte disponível dele para o teu irmão. Aí você constata que você não era o preferido. Gente, você vai ter raiva do tabelião ou do seu pai, né, que já morto está. Vai ter raiva do pai, é a mesma coisa aqui. Então, quem responde aí, nesse caso, pela indenização, e isso, gente, só acontece porque o tabelião não analisa mérito. Né? O que é que acontece muitas vezes? Essas empresas de cobrança. Eu tenho um título de crédito, isso é o que dá o negócio, essas coisas de moda de mulher, né, ser desfiado e tudo mais. Eu estou me enganchando aqui, mas enfim, no intervalo eu vou me desenganchar, daqui a pouco a gente vai continuar. Eu assumo uma dívida com uma determinada empresa, 5 notas promissórias, por exemplo. Pago a primeira e não pago a segunda. O que a empresa faz? Protesta tudo.
protesta todas as outras. Isso é protesto indevido. Mas isso só acontece porque o tabelião não pode analisar mérito. Aí, gente, qualquer tipo de indagação acerca do título de crédito, isso aí vai ser remetido para onde? Para o judiciário. A gente vai falar um pouquinho disso aqui também. É importante a gente dizer, em relação ao protesto ainda, que a nossa lei ela permite protesto de títulos de crédito emitidos em língua estrangeira. Isso é muito comum no direito empresarial, desde que tenham tradução por tradutor juramentado. E a nossa lei também permite protesto parcial, caso a dívida tenha sido paga em parte. Tá? Alguns aspectos aí da nossa lei sobre direito cambiário. Mas eu vou dar um intervalo, vou me desenganchar aqui discretamente, mas enquanto eu dou intervalo, vão dando uma olhadinha aí nos 2 slides que a gente ainda vai falar sobre protesto. Daqui a pouco a gente volta.